Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um importante livro não só da literatura russa, mas sim da literatura mundial, que é o Crime e Castigo, de Dostoiévski. Este livro ele transcende as barreiras físicas da Rússia e vai se tornar um importante livro da literatura mundial a partir de um romance, de um romance psicológico, digamos assim, do estilo da literatura de Dostoiévski. Bom, por que eu resolvi gravar um conteúdo sobre esse livro? Porque recentemente estou continuando a minha leitura dos livros de Dostoiévski. Eu tinha lido alguns meses atrás o Memórias do Subsolo. Estou lendo agora duas narrativas fantásticas, que é essa versão aqui da editora 34, que no primeiro conto é A Dócil e o segundo, O Sonho de um Homem Ridículo. Então, eu acabei me lembrando que o primeiro livro que eu li de Dostoiévski foi Crime e Castigo. Na época da faculdade, lia muito sobre direito, mas introduzi verdadeiramente nos livros de literatura. E um professor meu de direito tributário me indicou Crime e Castigo de Dostoiévski. Naquela minha inocência de ter os 17, 18 anos, eu ainda não conhecia Dostoiévski, não conhecia o Crime e Castigo, mas eu resolvi aceitar essa indicação do meu professor e realmente o livro é absolutamente fantástico. Bom, mas é importante contextualizar. Dostoiévski é um escritor russo do século XIX, nascido em 1821, e dentre as suas obras, as principais são Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. E essas duas obras são importantes, é importante contextualizar, porque as duas são no período posterior ao que ele esteve preso na Sibéria. Em 1849, ele foi condenado, Dostoiévski, por integrar um grupo de intelectuais socialistas que discutiam ideais socialistas, obviamente, e também criticavam o regime czarista da época. Então, por fazer parte desse grupo de intelectuais, o Dostoiévski acabou sendo condenado. Só que quando estava condenado à pena de morte, ele seria fuzilado. E quando estava prestes a ser executado, a pena do Dostoiévski acabou sendo comutada. Em vez da pena de morte, ele foi condenado apenas ao trabalho forçado num presídio da Sibéria. Então, as duas obras mais importantes dele, que foi Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, foram escritas posteriormente ao período em que ele ficou preso. Então, obviamente, o período que ele ficou em trabalhos forçados na Sibéria, obviamente influenciou diretamente no seu estilo literário. Crime e Castigo, então, falando um pouquinho já do livro, não é um livro que vai ter um plot twist ao final e que nós vamos descobrir quem cometeu o crime. Não. Aqui, desde o início, nós já sabemos um crime é cometido e nós já sabemos quem é o autor. E o objetivo de Dostoiévski não é trazer um mistério sobre o autor do crime em si, mas sim trazer uma reflexão interna do que o personagem Raskolnikov passa. Bom, aqui nós temos um personagem principal que se chama Raskolnikov. Raskolnikov é um ex-estudante de Direito de São Petersburgo e que teve que largar os estudos por conta da sua pobreza, do seu estado de miserabilidade. E o Raskolnikov, ele tinha a tese de que homens e pessoas extraordinárias poderiam cometer crimes em nome de um bem comum, de um bem maior. Para ele, Raskolnikov, a humanidade se dividia em pessoas extraordinárias e pessoas comuns. E, como eu já havia dito, as pessoas extraordinárias estariam autorizadas a cometer crimes, cometer atos ruins, em nome de um bem maior. Fazendo um parênteses, é o que nós vivenciamos alguns anos depois, algumas décadas depois do livro, no regime nazista, em que os arianos consideravam-se superiores à demais população e fizeram todas aquelas atrocidades que a história nos conta na Segunda Guerra Mundial com o Hitler e o seu ministro Goebbels. Fecha parênteses.
Então, partindo dessa premissa de que homens extraordinários estariam autorizados a cometerem crimes, o Raskolnikov tenta colocar em prática isso. Coloca em prática isso. E ele planeja o assassinato da Ivanovna, que é uma senhora agiota que várias vezes no livro, é tratado pelo Raskolnikov como um piolho. Para ele, a Ivanovna era uma pessoa desprezível e uma pessoa ruim. Então, se ele a executasse, ele usaria o dinheiro dela, os bens dela, para fazer bens maiores, seja para ele, seja para a sua família. Que até a irmã de Raskolnikov, ela estava prestes a se casar, não por amor, mas por uma necessidade de conseguir um pouco mais de dinheiro e ajudar a sua família também. Então Raskolnikov, ele entrou no apartamento da Ivanovna e cometeu o assassinato com uma machadinha. Com uma machadinha ele acabou executando a Ivanovna. Eu gostaria de ler o trecho em que o assassinato é cometido. Não havia momento a perder. Tirou completamente a machada debaixo do casaco, brandiu-a com as duas mãos, sem nem se perceber o que fazia, e, quase sem esforço, com um gesto maquinal, deixou-a cair sobre a cabeça da velha. Estava esgotado, contudo, mal acabara de dar o golpe e lhe voltaram as forças. Deu-lhe o golpe precisamente na saliência do crânio, para o que contribuiu a baixa estatura da vítima. Continuava ainda segurando o objeto de penhor numa das mãos. A seguir, feriu-a pela segunda vez e pela terceira vez, sempre na saliência do crânio. O sangue brotou como de um copo estornado, e o corpo tomou para a frente, sob o chão. Só que quando o Raskolnikov cometeu o crime, a irmã da Ivanovna, que era uma pessoa inocente, que não era o pior da sociedade como o Raskolnikov se referia a Ivanovna, ela acabou chegando no apartamento. Então, naquele momento de hesitação, o Raskolnikov se deparou com um dilema. Ou não fazer nada com a irmã da agiota e, portanto, ser reconhecido pelo crime, ou matá-la também. E Raskolnikov, então, acabou optando pela segunda opção. Ele acabou também matando a irmã da Ivanovna, que não tinha nada a ver com isso, e que para ele não era considerada uma pessoa ruim. Mas, por força do acaso, do destino, ele teve esse imprevisto, né? Talvez aí uma metáfora de como as coisas muitas vezes não saem como nós planejamos, e mesmo assim nós devemos continuar em frente, claro, seguir em frente. Claro que de Raskolnikov o que ele cometeu foi absolutamente repugnante, ignóbil. Gostaria de ler o trecho em que ele comete esse segundo assassinato e que não estava dentro do seu escopo, da sua empreitada inicial. De súbito, pareceu-lhe ouvir passo no quarto de onde jazia a velha, que é a Ivanovna, né? Ficou quieto e rígido como um cadáver, mas estava tudo tranquilo. Devia ter sido vítima de uma alucinação. Nesse momento, ouviu-se distintamente um leve grito, ou melhor, como se alguém tivesse lançado um gemido surdo e depois tivesse voltado a calar-se. A seguir, outro silêncio mortal, de 1 ou 2 minutos. Sentou-se de cócoras junto da arca e aguardou, de alma suspensa, até que por fim se levantou de um pulo, pegou a machada e saiu do quarto correndo. No meio do quarto estava Lisavieta, que era irmã da agiota, com um grosso embrulho nos braços, e olhava estupefata para a irmã morta, completamente lívida e como se não tivessem coragem para gritar. Então, a partir desse momento de que os planos de Raskolnikov acabaram saindo do seu espectro de perfeição, ele acabou executando também a irmã da agiota. Só que o Raskolnikov, a partir de que cometeu esse crime, ele entra numa falência moral e foi atormentado pela culpa. E ele também começou a sentir reflexos físicos do ato que ele acabou cometendo, como teve febre, teve alucinações, e Raskolnikov não conseguiu
conviver com o ato que ele acabara de cometer, com os atos que ele cometera. Então a gente tem uma certa dúvida se o castigo que ele enfrenta, o castigo moral que ele enfrenta é em razão da culpa pelo crime que ele cometera, ou dos crimes que ele cometera, ou se foi por ele ter encarado diante de si a falência de sua teoria. Bom, se homens extraordinários estariam autorizados a cometerem crimes em nome de um bem maior, a partir do momento que o Raskolnikov comete esses crimes e ele sente-se culpado, obviamente ele já não pode ser considerado como uma pessoa extraordinária, porque se ele assim o fosse, ele não se sentiria culpado pelo que ele cometera. E Raskolnikov não consegue conviver com aquela culpa que ele sente pelos crimes que ele cometera. E aí que ele encontra a Sônia, que é uma prostituta de 18, 19 anos, e ele acaba encontrando nela, de certa forma, um oposto do ideal imaginário dele. Ele acaba encontrando nela uma pessoa pobre que vende o corpo para ajudar a sua família, a razão para a redenção moral e espiritual dele. Tanto que depois o Raskolnikov acaba confessando o seu crime e ele é condenado à prisão na Sibéria, exatamente como Dostoiévski acabou sendo condenado na vida real dele, né? Bom, de um ponto que nós não podemos tirar do Raskolnikov, claro que o que ele cometera foi absolutamente ignóbil, repugnante, mas nós não podemos tirar dele a autenticidade. Ele pôs em prática a sua teoria e levou-a até o fim. Claro que para finalidades absolutamente escusas e que não estariam autorizadas nem pela lei moral, nem pela lei dos homens. Mas nós não podemos tirar pelo menos essa filigrana de autenticidade do Raskolnikov. Em tempos atuais em que as pessoas gravam vídeos, fazem dancinhas só para viralizar no TikTok, internet, etc., a autenticidade ela deve ser valorizada. E aqui no Raskolnikov ele merece essas aspas de elogio pela sua autenticidade. O livro Crime e Castigo ele acaba sendo um clássico porque ele transcende, como havia dito antes, transcende as barreiras físicas da Rússia e nos faz, nós como leitores, refletir até onde está autorizado atos em nome de um pseudo bem maior, que no caso do Raskolnikov seria o assassinato para ficar com os bens da vítima e a partir disso ajudar a sua família e também voltar a estudar, que ele tinha abandonado os estudos por conta da sua condição financeira que estava bastante ruim, bastante deficitária. Então, minha gente, obrigado por acompanhar esse vídeo, e se vocês têm alguma sugestão de algum livro para fazer algum comentário, fazer alguma reflexão, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like. Obrigado!